Hoje eu quero trazer uma palavra que Deus falou muito comigo essa semana, quando a gente esteve em Sapiranga, domingo depois do culto. Segunda de noite eu não quis ir junto visitar meus sogros. Você já tinha visitado eles durante o dia. Fiquei em casa e em 30 minutos Deus me deu essa palavra que eu vou ministrar hoje. Feridas transformadas em fontes de graça. Uma palavra bem desafiadora para o começo desse ano. E o texto é Isaías 61, versículos 1 e 2. Eu não sei como você está aqui hoje à noite, se você está ferido, se você está machucado, se está doendo alguma coisa, se você está decepcionado com uma pessoa. Eu quero só te dizer uma coisa: essa ferida Deus pode transformar numa gloriosa fonte de graça do seu poder, porque esse Deus, Ele é glorioso, Ele é maravilhoso. Vamos ler o versículo. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, e proclamar libertação aos cativos, e pôr em liberdade os algemados, e apregoar o ano aceitável do Senhor, e também o dia da vingança do nosso Deus, e consolar todos os que choram. Então a gente está aí, queridos, para realmente apregoar o ano do Senhor, mas também apregoar que a ira do Senhor vai pegar também aquelas pessoas que não têm compromisso sério com Deus. Mais cedo ou mais tarde a coisa vai pegar, mais cedo ou mais tarde a coisa vai complicar. Então nós temos que saber que ainda é ano do favor de Deus, do amor de Deus. Por isso eu e você temos que levar Deus a sério, temos que levar o reino de Deus longe em primeiro lugar, acima de todas as coisas. Eu e a pastora Adete somos servos desse Deus Todo-Poderoso, e também somos servos de vocês, queridos, servos das pessoas. Por onde o Senhor nos mandar, nós estamos aí para servi-los, para estar junto, para andar com vocês. Eu e a Adete essa semana, no momento de crise, a gente estava pensando em fazer isso, fazer aquilo, mas é ligação daqui, é chamado daqui, vamos atender ali, e nós vamos ficando para trás. Então, mas a gente sabe que no tempo certo tudo Deus vai nos proporcionar viver. Mas, queridos, nós andamos então para servir a Deus e servir as pessoas, e por onde andarmos é um grande privilégio anunciar as boas novas para o alcance de muitas vidas para Jesus e cuidar bem delas. Então esse é o nosso trabalho hoje de pastores. Esses dias eu estive lendo uma reportagem cristã sobre o Japão. Alguém já ouviu falar no país Japão? Japão, apesar de ser um dos países mais ricos do mundo, é a segunda nação menos evangélica do mundo. Apenas 0,4% dos japoneses, eles confessam a Jesus. No Japão, é um país do mundo onde o índice de suicídio de jovens é muito grande. É assim uma coisa que não tem como, jovem um atrás do outro cometendo suicídio e se tirando a vida, queridos. Quando constatamos agora com a realidade brasileira, os índices aqui no Brasil, hoje nós temos 25% nas pesquisas feitas de pessoas que confessam a Jesus. 25% dos brasileiros. O norte do Brasil está acontecendo um avivamento. Tem cidades lá que 70% a 80% delas confessam Jesus como Senhor e Salvador. Santarém é uma delas. Macapá é uma cidade muito evangélica. Várias que a gente conhece. Belém, eu não sei se já não chega a 50% dos evangélicos. Lá nasceu a Assembleia de Deus, aqui no Brasil, né? Há 100 e poucos anos atrás. Belém é muito poderoso lá, o mover de Deus. No Rio Grande do Sul ainda é um estado onde o evangelho tem atingido o menor índice, deve estar em torno de 12%, 13% a nível desse cálculo
para chegar nos 25%, outros estados estão contribuindo bem mais. Mas nós vamos crescer muito, amém, amados? Ganhar muitas vidas. Mas então, tanto japoneses como brasileiros precisam do quê? Conhecer o amor de Deus. Sejam quais forem, queridos, as feridas e as mazelas que acometem o povo, o que tu estás enfrentando hoje, querido, eu quero dizer, as fontes de cura são a graça salvadora, que só pode ser encontrada, lá na introdução, se vocês têm, que só pode ser encontrada no Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, Ele quer transformar a ferida que está acometendo você hoje, seja espiritual, seja emocional, seja física. Ele quer curar você, seja quais forem as feridas e mazelas que acometem o nosso povo. As fontes de cura, a graça salvadora só pode ser encontrada em Jesus. Só Jesus cura, só Jesus liberta, só Jesus salva. Você crê nisso, amém? Então, queridos, para a palavra das células dessa semana vem o primeiro ponto, primeira pergunta: por que as pessoas recebem feridas na alma? Por que as pessoas recebem feridas na sua alma? Aquela pessoa, quando vê alguém meio falando mal dela, já fica todo dodóizinho, fica dodói, começa a ficar preocupado o tempo todo com aquela pessoa que te machucou, fica dodói. Então, queridos, mas por que essas pessoas ficam assim? As razões são várias, queridos, nós vamos apresentar. A primeira, por não estarem mais cheias do amor de Deus. Então, o primeiro ponto, queridos, porque as pessoas recebem feridas na alma, por não estarem ainda cheias do amor ágape do Senhor Jesus. E uma pessoa ferida, ela fere outras pessoas também. Quando tu está machucado, a pessoa encosta naquela ferida que é você já sai machucando outra pessoa também, já sai tratando mal aquela outra pessoa. Então isso, porque elas ainda não estão cheias do amor de Deus. O amor ágape faz toda a diferença na vida de uma pessoa. Ele não é um sentimento da alma, esse amor ágape, mas um fluir natural do Espírito Santo de Deus para dentro dos nossos corações. Então precisamos nos encher desse amor, dessa unção, e isso afasta a dor, cura e restaura a alma ferida. Queridos, eu confesso para vocês, segunda-feira passada eu estava muito chateado com uma pessoa, e fui para o meu TSD, e aí Deus falou tanto comigo: tu está dodói ainda. Estou pregando para mim, queridos. E aí o Espírito Santo disse: vamos juntos levantar a cabeça e vamos ver o que Deus vai fazer. Segundo ponto, por serem vítimas de baixa autoestima. Por que as pessoas recebem feridas na alma? Então, esta autoestima distorcida vem pela falta de compreender e experimentar tudo o que eu e você somos em Cristo. A nossa verdadeira posição espiritual, queridos. Quem você é em Cristo? Você é um filho amado de Deus. Em Cristo nós podemos todas as coisas. Aliás, esse é o versículo lema do meu ano: sem Jesus, nada, mas tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia! Então recupera, corrija a tua autoestima em Cristo, e você estará em pleno processo de cura e alegria. Diz para o teu irmão: corrija tua autoestima em Cristo, mas pensa alto, não pouca coisa, tá certo? Amém? E você vai ser enchido de alegria do Senhor. A nossa força é aleluia. Terceiro, por estarem procurando afirmação mais nas pessoas que em Deus. Como tem pessoas preocupadas, o que será que eles estão falando? Estão pensando de mim, ou pensando dele ou dela? Se eu não devo nada para ninguém, eu não preciso me preocupar com isso. Não preciso ter medo disso, do que eles estão pensando. Cada um de nós tem um valor imenso, porque somos amados tremendamente por Deus. Você não faz ideia o quanto que Deus te ama e tem o melhor para vocês. Quando deixamos que
este amor se comunique com a nossa alma, com o nosso coração. A afirmação que somos filhos e herdeiros de Deus, isso nos inunda, e descansamos na certeza que o nosso Deus e Pai tem tudo sob controle. Descansa, meu irmão, na certeza que o nosso Deus e Pai está no controle da sua vida, da sua situação, da sua causa. Segunda-feira passada eu fui a Três Coroas visitar minha madrinha, irmã da minha mãe, que já é falecida. Eles celebraram agora, final do ano, bodas de ouro, 50 anos, e essa madrinha me inspirou muito na fé. Ela canta no coral da igreja luterana de Três Coroas, desde os 10 anos de idade, e ela está com 70 e quase essa hora ela está na igreja luterana em Três Coroas, cantando no coral da igreja. Ela vai agora já não consegue mais nem caminhar direito, mas ela está lá, a essa hora, cantando no coral. E ela, queridos, ela disse, a fé que ela tem no Senhor e Salvador da vida, Jesus Cristo, tem uma única etapa que ela precisa passar e vencer. Eu preciso morrer, ela disse, porque senão eu não vou chegar do outro lado. Eu preciso passar pela morte. Ela disse isso com uma fé, com uma convicção. E o Senhor me deu um versículo, o João capítulo 5, versículo 25, que fala, já vou estar lendo, João 5, 25, que fala: em verdade vos digo, que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a sua voz, e o Filho de Deus, e os que a ouvirem, viverão, ressuscitarão, e estarão para sempre no paraíso. Amém, queridos? Então, outro item, o 4, feridas podem não ser nossa culpa, mas devemos ter cuidado com as reações, queridos. Lá no pai, hoje de manhã no hospital, ele é um dos responsáveis pelo bairro São Jacó, em Sapiranga, da IELB. Daí ele levou junto um planejamento da igreja luterana para esse ano, e cada mês tem uma frase do Martinho Lutero, e ele mostrou para mim, eu li hoje de manhã, tinha bastante tempo, e uma frase do Martinho Lutero eu anotei, trouxe na pregação de hoje, que tem a ver com esse quarto ponto. Existem 3 cachorros perigosos: a ingratidão, a soberba e a inveja. Quando mordem, deixam uma ferida profunda. Frase do Martinho Lutero, o homem que fez a reforma luterana, evangélica também, porque tudo nasceu de novo a partir dali. Então, queridos, as feridas podem não ser nossa culpa, mas devemos ter o cuidado com as reações. Elas são causadas pelo diabo, por pessoas, inclusive sem a nossa participação direta, e por nós mesmos. É só tu falar uma coisa e dar no meio de alguém aí. Um exemplo, queridos, a gente ficou 3 dias sem internet, e eu já estava bem bravo por causa disso. Mas como eu sou um cristão sarado, fisicamente, espiritualmente, emocionalmente, o que eu preciso fazer? Peguei o telefone, 10315, alô? E aí a moça atendeu, sim, no que posso ajudá-lo? No início era secretária eletrônica, e passou isso, e passou aquilo, e passou aquele outro, né? Daqui a pouco ela disse, quando eu liguei para ela, eu estava bem propenso, eu falei com a pastora Dete, inclusive, talvez até cancelar a nossa internet, ela é quase R$160 por mês, né? Uma internet cara, e para daí não funcionar. Mas eu nem terminei, nem iniciei a ligação direito. Eu disse, pastora, testa lá, eu acho que já está funcionando. Aí depois fiz a avaliação, em tudo eu dei nota máxima. Nós precisamos cuidar também para não ferir as outras pessoas, porque depois a gente tem que ir lá consertar. Outro exemplo, queridos, a gente estava indo nos retiros, nos encontros com Deus, e aquela RS 118, mas eu não posso falar que é pecar. Eu disse, quando eu estava no carro dirigindo, eu começava, Deus, toca os governantes, para fechar essa buraqueira,
que tem na RS 118. Toca os governantes para fechar a buraqueira das ruas de São Leopoldo. Toca os governantes, Deus, em nome de Jesus. Eu já te agradeço, porque eles já estão sendo tocados pelo poder do Espírito Santo, para transformar, para aplainar e para endireitar essa rua, em nome de Jesus, amém. O que passar disso é pecado, queridos. Então eu preciso orar e abençoar, colocar na presença de Deus. Então, queridos, mas as nossas reações, elas podem ser pecaminosas, e cuidado, né, queridos, cuidado com as armadilhas. Segundo ponto da minha pregação, então, como responder biblicamente quando somos feridos? Precisamos e vamos reagir durante as feridas que o diabo coloca em nós, pessoas colocam em nós estando junto ou não estando junto, e também nós mesmos, às vezes pisamos fora, machucamos alguém, e do jeito que nós damos uma machucada em alguém, essa pessoa também vai nos machucar de volta. Então, como responder biblicamente quando somos feridos? Então, precisamos reagir. Primeiro, derramando o seu coração a Deus em oração e buscando a sua ajuda. Primeiro, Filipenses 4, 6 e 7, muitos sabem de cor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Antes de tudo, digam, antes de tudo, seja conhecida diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica e com ações de graça. Vocês estão entendendo, queridos? Aí deixa eu ler o 7 para vocês. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Cada vez que aquela ferida queria me remoer para pensar coisa ruim a respeito de alguém, eu chegava em oração: pastora, estou orando por aquela causa, por aquela pessoa, lançando, não andeis ansiosos de coisa alguma, mas antes de tudo, quer dizer, seja conhecida diante de Deus, pela oração, pela súplica e com ações de graça, as vossas petições, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Vocês entenderam, queridos? Copia esse versículo para você começar a dar a volta por cima, a ser curado, a ter a vitória. Essas são uma das boas reações, e com certeza, se nós tivermos já essa primeira reação, isso vai nos ajudar a crescer demais, isso vai nos fortalecer demais, isso vai nos renovar demais, queridos. Vocês estão entendendo isso? Amém? 2, decidir pela fé perdoar e amar aquela pessoa que lhe feriu, que lhe machucou, que lhe causou dano. Isso não é fácil, mas é Deus que capacita. Não estou pregando algo fácil hoje à noite, queridos. 2 Coríntios 5, 7 diz: visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Diz para o teu irmão: nós andamos por fé e não pelo que vemos. Tá certo? Aleluia. Nós andamos por fé e não pelo que a gente vê. Nós enxergamos muito acima, muito além do que uma coisa ruim nas pessoas. É importante lembrar que perdoar pela fé e amar é pensar, falar e agir para o bem da pessoa. Isso não é fácil. Nunca pensar mal de ninguém, queridos. É pensar, é falar e agir para botar a pessoa para cima. É pensar, é falar e é agir a favor do bem daquela pessoa. É falar, é pensar e agir. O que mais eu posso fazer para abençoar aquele irmão ali, né? Vocês estão me entendendo, queridos? Tudo está bem, meu irmão? Aleluia, glória a Deus. Essa é a intenção. Pergunta para a pessoa que está perto de você: o que eu posso fazer para você ficar melhor que você está? Aleluia. Então é isso, que decidir pela fé, perdoar e amar e dar o seu melhor. Queridos,
Semana passada foi uma semana, eu jantei aqui, almocei ali, visitei lá. A gente visitou muita gente, aproveitando o tempo essa semana. E também almocei com outro casal de discípulos, o Géder e a Nina, lá em Sapiranga. Levaram nós a conhecer um restaurante lá em Sapiranga que a gente não conhecia, mas não vem ao caso. Tem alguém de Sapiranga aí? Não tem ninguém de Sapiranga aí. Aí quando fomos pagar a conta, eu conheci o dono lá, conheci o irmão dele. Eu fui perguntar a respeito do irmão do dono. Estava para lá do dono, a filha e a esposa. Eles pararam de fazer o que eles estavam fazendo e os três me encararam. Olha, eu nem sei quando foi a última vez que eu conversei com ele, e nem penso e cogito em conversar com ele. Repartimos a sociedade, eu peguei a minha parte, ele pegou a dele, e não penso mais ter um relacionamento com meu irmão. Aí eu olhei para eles e digo: queridos. Aí eu fiquei uns 5 minutos conversando, fui honrado, o Géder pagou a conta, né? Fiquei uns 5 minutos conversando com eles. Vocês acham que esse é o melhor caminho? Aí o Espírito Santo foi conduzindo uma conversa. No fim, os três vieram perto de mim lá e me olharam, e eu desejei um feliz ano novo para eles, e abençoei eles. Eu digo: é melhor vocês corrigir logo, não perder tempo. Terceiro ponto, queridos: se você tem alguma coisa contra alguém, corrija logo, queridos. Decidir esquecer o mal que foi feito. 1 Pedro, preciso ler esses versículos 4, 7 e 8, ainda não sei toda a Bíblia de cor, mas eu vou chegar lá ainda. 1 Pedro 4, 7 e 8, ali diz: ora, presta atenção, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Então, amados, este é o caminho bíblico. É uma decisão acertada. É amor raso? Pequeno? Não, é amor intenso. Mas a continuação dessa reação precisa acontecer, precisa ser completa, e você procurar a pessoa que você feriu, ou a pessoa que feriu você também, liberando, dizendo que ela está livre em Cristo, tendo antes de tudo ardente amor uns para com os outros, porque, como você viu ali no final do versículo, porque o amor cobre multidão de confusão, multidão de pecado, multidão de coisa ruim. É isso que a Bíblia recomenda. E a gente sabe que os dias são maus, temos que estar preparados. Uma das coisas que eu quero que você entenda hoje de noite é que Deus quer transformar feridas em fonte de graça e poder, para você avançar, para você crescer. Amém, queridos? E falar somente com a pessoa envolvida, no quarto tópico do segundo ponto. Muitas vezes, quando estamos magoados e feridos, falamos sobre a situação e a pessoa agressora com os outros. Ah, mas o Joaquim, o que ele está pensando? O fulano de tal, o que ele está fazendo? Falamos para muitas pessoas, falamos sobre essa situação da pessoa agressora com outras. Pode ser que tentamos mostrar que nós somos vítimas e injustiçados. Então, queridos, nós não precisamos fazer nada disso, porque quem defende o pastor e a pastora é Deus. Quem sustenta a igreja, cada um de vocês, é Deus. Não precisamos nos preocupar em querer nos defender. Tem coisas que nós precisamos fazer, mas tem coisas que não é que nós que vamos resolver. E eu estou orando desde segunda-feira essa oração. A pastora já veio o resultado. Vitória já veio completa, queridos. E tem coisas que é para Deus ainda trabalhar, e nós já vimos a reação em cima dessa pessoa. Então nós só sabemos que a vitória vem do Senhor. A gente não tem muita coisa para fazer com uma pessoa ingrata,
A gente não tem muita coisa para fazer com uma pessoa orgulhosa, soberba. A gente não tem muita coisa para fazer com uma pessoa invejosa. Eles são os mais complicados. O invejoso, por exemplo, ele diz assim: o que é meu, e o que é teu é meu também. Essa é uma das principais características do invejoso. Ele quer o que é dele e também o que é daquela pessoa que está perto dele. Essa a gente tem que entregar para Deus. O orgulhoso, Deus bota às vezes um câncer num orgulhoso. Quantos já se levantaram contra a minha vida e contra a vida da pastora Odete? Um único mudou até hoje, que se tornou rebelde e orgulhoso, e é o Géder, se tornou pastor em Sapiranga. Estou dizendo o nome para vocês. 2 anos eu pregava aqui em cima, ele se reunia com a turma e falava mal. Depois eu dei o púlpito para ele pregar. Deus pediu para eu dar um púlpito para ele pregar. E aí ele disse: eu não tenho autoridade para pregar ali em cima, porque a autoridade dessa igreja é o pastor, e eu preciso chamar ele aqui em cima para pedir perdão para ele, o que eu fiz esses 2 anos para ele. E esse teve conserto. Todos os outros orgulhosos e cheios de si não andam mais com a gente. Eles tentam ferir, mas eles acabam. O orgulho não é fácil, nem Deus não consegue consertar. Vocês têm vários exemplos na Bíblia. Mas, queridos, então é tremendo. Mas quem nos defende e nos justifica é Deus. Diga: quem nos defende e justifica é Deus. Você disse sem fé isso, né? Quem me defende e me justifica é Deus. Aleluia! Precisamos de dizer com fé, porque isso é a maior segurança. E logo depois, amar os inimigos e orar pelos que nos perseguem. Então essa é a situação, né? E 5, quando somos nós que ferimos a outra pessoa, precisamos ir e fazer as pazes. Mais ainda quando somos nós. Imagine quando o agressor somos nós. Precisamos nos mexer, conforme Mateus 5, 23 e 24. Mateus 5, 23 e 24. Já estou indo para a reta final da palavra. Presta atenção, tem bastante tempo ainda. É apenas 8h35. Mateus 5, 23 e 24. Se, pois, ao trazeres ao altar do Senhor a tua oferta, e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então voltando, faze a tua oferta. Isso é algo muito forte. Antes de eu ir para Sapiranga, teve uma situação de um irmão, que um desses que se rebelou, ele veio, ficou sabendo que eu iria embora, e chegou para mim em fevereiro, há 2 anos atrás então, e veio falar comigo em março. A gente veio para cá. Ele veio dizer: pastor Kleber, eu preciso falar com o senhor, lembra tudo aquilo que aconteceu, eu estou arrependido, eu quero pedir perdão, e ao mesmo tempo também quero pedir e liberar perdão para você. Eu acho que tem muito retorno aqui, tirar um pouco. E aí ele começou a chorar, começou a quebrantar. E daí eu disse: eu quero te deixar tu ir para São Leopoldo livre, sem nenhum tipo de estresse ou alguma coisa pendente para trás. Eu também já pedi perdão, porque não é sempre, quando eu tenho, seja o que for entre 2 pessoas, a gente também sempre tem um pouco de culpa também. Não é só outra pessoa culpada. E aí eu liberei perdão para ele. Nós nos abraçamos, a pastora Odete veio participar da conversa, né? E aí nós oramos um pelo outro e o outro pelo um. Situação corrigida. Muito importante isso. Então, queridos, feridas transformadas em fonte de graça. Primeiro ponto, por que as pessoas recebem feridas? Segundo, como responder biblicamente quando somos feridos? E o terceiro ponto, como deixar Deus transformar as nossas feridas em fonte de graça. Pergunta ao teu irmão: como deixar Deus transformar as nossas feridas em fonte de graça? Você quer saber isso? Amém? Então é o último ponto da pregação. Primeiro desse terceiro ponto, liberar o perdão e o amor
a favor daquela pessoa pela fé em Cristo. O Espírito Santo, ele nos capacita. Isso não é fácil, demonstrar fé e demonstrar amor por aquela pessoa, demonstrar fé e amor por aquela pessoa. Nós precisamos fazer isso. A palavra de Deus, ela recomenda para a gente fazer, em nome de Jesus. Mas quem nos capacita é o amigo mais chegado que o irmão, é o Espírito Santo. Ele nos ajuda a fazer isso. É Ele que move o nosso coração e nos faz sentir e agir como Jesus. É Ele. Eu estou tão feliz com o Espírito Santo, queridos. Ele está o tempo todo. Aonde a gente vai, nós estamos juntos. Nós conversamos o tempo todo. Eu peço coisas, como é que vamos fazer isso, como é que vamos fazer aquilo, aquele outro, e Ele me dá cada solução que você não tem ideia. Consertamos tanta coisa lá em casa, eu e o Espírito Santo, que você não faz ideia. Coisas que estavam há mais de ano estragado lá, e Deus deu graça. Mas, queridos, Ele também nos ajuda a liberar perdão e o amor pela fé em Cristo às pessoas. Segundo, crer de todo o coração na soberania de Deus. Como deixar Deus transformar as nossas feridas em fonte de graça? Segundo, então, crer de todo o coração na soberania de Deus sobre as nossas vidas. Efésios 1:11 fala isso, querido. Vai recebendo essa palavra de Deus no teu coração. Bem no começo desse ano, Deus quer curar pessoas aqui hoje à noite, quer transformar vidas essa noite. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Todos nós estamos predestinados em Cristo. Então, ainda que não entendamos todas as coisas, Deus tem um propósito sobrenatural por trás de tudo o que eu e você estamos vivendo. Não só aquilo que a gente imagina que possa acontecer, mas Ele tem algo sobrenatural para acontecer por trás daquela situação. Você crê nisso? Amém? Eu creio, porque Deus é maior. Enxergar, terceiro ponto, tudo com os olhos de Deus e não com os olhos de vítima. Um exemplo é o que eu falei já no começo da pregação, Gênesis 50:20. Gênesis 50:20 é o primeiro livro da Bíblia, o último capítulo do Gênesis 50:20. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim. Quem conhece a história do José do Egito, levanta a mão. Vocês sabem o que aconteceu com ele? Vou contar rapidamente. Aconteceu que os irmãos tinham muita raiva dele, muita inveja dele, porque ele era o filhinho preferido do papai e da mamãe. Ele, em tudo assim, o papai também deu uma atenção especial para ele. E os irmãos, aqueles outros 11, 10 que o Benjamim veio depois, eles se iraram com isso e combinaram de matar ele. E aí aconteceu que um dia colocaram ele numa cisterna, num poço, e venderam ele como escravo. Você imagina como deve ter ficado o José no Egito, tudo que aprontaram para ele. E aí venderam ele numa casa onde ele novamente foi injustiçado em ter tido um caso de relacionamento sexual com a esposa do comandante lá do Potifar, onde ele novamente foi injustiçado e por isso pegou 12 anos de cadeia. Era um homem que era para estar revoltado com a vida. Vocês estão entendendo, queridos? Era para estar revoltado da vida e com todo mundo. Mas na cadeia, só para vocês terem uma ideia, ele foi o melhor preso. Ele foi o preso top daquela penitenciária do Egito lá. E nesses 12 anos Deus deu um jeito de... Ele nunca falou mal de Deus, sempre confiou em Deus. E aonde ele passava, tudo era muito abençoado, porque o José, ele foi um homem sarado, fisicamente, espiritualmente, emocionalmente, em todos os sentidos. E aí aconteceu que um dia o faraó não soube desvendar um sonho, e ninguém que desvendasse o sonho dele, e ele soube, e a partir dali o José foi promovido a ser vice-rei do Egito, ou seja, governador do Egito.
e veio uma grande seca, e José continuando com aquela disposição, e sempre alguém querendo aprontar para ele. Você que almeja realmente crescer muito no reino de Deus, sempre vai ter alguém querendo aprontar para você, querido. E o nosso negócio não é ficar aonde nós estamos. Deus quer que você cresça como homem de Deus, como mulher de Deus, que você rompa em todas as áreas da vida de você, no teu trabalho, na vida profissional, na escola, que você tenha uma excelente formação. Então você tem que desejar isso. E o José do Egito, ele tinha essa ideia. E aí aconteceu que no final de tudo, os familiares dele, tudo estavam morrendo de fome. E aí o José, eles tiveram que recorrer ao José para pedir ajuda e pedir comida, e não reconheceram o José. Aí o José disse o quê? Hoje eles vão ver, um por um eu vou mandar decapitar aqui no Egito. Foi isso que o José mandou fazer? Não, José chamou eles para pertinho deles e disse: vós na verdade intentastes o mal contra mim, porém o Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita, diga comigo, muita gente em vida. Olha só o que foi uma pessoa se apegar em Deus e não olhar para as dificuldades. Por uma pessoa que está sentada aqui hoje de noite e levando a vida de fé a sério, Deus quer abençoar muita gente, muitas vidas. Deus quer essa noite transformar a tua ferida nessa água, nessa fonte interminável que se chama Jesus, uma fonte de graça, uma fonte que vai derramar não só em você, mas aonde você passar, vai ter essa fonte de graça do Senhor Jesus na tua vida. Você vai ser uma pessoa sarada. Quem quer ser uma pessoa sarada? Amém? Quem quer ser uma fonte da graça? Amém? É isso que Deus está fazendo essa noite. Você pode estar percebendo, ouvindo até o barulho da água, de um fluir, de um rio que flui do trono de Deus aqui para a tua vida essa noite. Conforme Ezequiel 47, esse rio está nesse lugar, queridos. Essa fonte curadora, essa fonte que salva, que liberta, que faz você ser apaixonado por Jesus. Você não pensar uma vírgula de mal do teu discipulador, não pensar uma vírgula de mal do teu líder de célula, do teu familiar. Queridos, eu amanhã ou terça-feira já estou no hospital com meu papai de novo. Vou ver como é que ficou meu serviço de pedicure, que se diz para o pé, né? O meu eu não me acerto bem, mas do pai ficou bem legal até, viu? Até ele se tapava, deixava os dois pés para fora hoje de manhã. Até ali ele sempre escondia. Mas também era uma zoinhona, né? Bom, não posso falar mal do meu pai. Tem que honrar ele. E deu tão certo. Não, e ele me elogiou ainda naquele corte de unha. Sabe o que ele disse? Ele tem uma pedicure, né? Que faz toda vez, pelo menos 3 dedos, ela sangra. E eu não sangrei nenhum do papai hoje de manhã. Glórias a Jesus por isso, né? Deus é bom. Então, amados, é isso que Deus tem para cada um de nós. E o que você está passando, queridos, mesmo as coisas ruins que acontecem com uma pessoa, podem servir para que Deus manifeste a sua glória e o seu favor a favor de muitos, queridos. 2 Coríntios 1, 3 e 4, ali fala algo assim maravilhoso. Vai ser a palavra para iniciar a reunião de supervisão na terça-feira. Deus já me deu ela para lá também. Ali fala, queridos: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias, o Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos também consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Esse versículo, às vezes eu me pergunto, queridos, por que eu preciso passar por isso? Você também se pergunta, às vezes: eu estou na igreja, eu estou na fé, por que eu preciso passar por essa situação? Para você se apegar mais ainda a Deus, e Deus te ajudar, para você vencer aquela situação.
e amanhã ou depois, naquela causa que você está passando, você também poder, com o consolo que você foi consolado por Deus, poder consolar aquela outra pessoa. É isso que quer dizer essa passagem do 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3 e 4. Exemplo de ferida, no quarto ponto ali, de ferida transformada em fonte de graça. Queridos, o Vade, ele foi um jovem com 20 anos, e ele, com uma turma, ele não era cristão ainda, com uma turma de amigos, tomaram todas num final de ano, que nem aconteceu aquele exemplo em Florianópolis lá. E aí ele saiu loucão, turbinado de bebida alcoólica, e nessa trajetória, no caminho ele atropelou e matou o esposo e a filha da Beth. Para vocês terem uma ideia, que coisa grave. A Beth ficou viúva e sem a filha única. E o que aconteceu? Com o passar do tempo, ele foi preso, veio o julgamento. A Beth, a viúva, e que perdeu sua filha única, ela disse para o juiz: dá uma pena menos, não tão forte sobre a vida dele. O que é uma pessoa sarada, uma ferida transformada em fonte de graça? E logo depois que esse homem saiu da penitenciária, ela já com a dor da perda, mais aliviado, ele se converteu na cadeia, e eles foram evangelizar de colégio em colégio, usando esse exemplo da bebida de álcool que destruiu uma família. O Vade, um jovenzinho, indo junto com aquela senhora, jovem ainda, mas não mais tão jovem, indo de escola em escola, mesmo em meio à dor da perda, a Beth, ela se apropriou da fonte de graça de Deus para perdoar o Vade. E ela pediu ao juiz que não desse uma pena muito pesada para ele, né? Queridos, hoje é uma noite que Deus quer restaurar, quer sarar. Eu e você precisamos essa noite olhar para dentro de nós. Se você está machucado, seja em alguma área da tua vida, se você está sentindo alguma dor, se você está sentindo algo que não está fácil, eu te pergunto: você precisa de uma cura essa noite? Tem uma ferida doendo muito em você. Deus quer essa noite aliviar e tirar por completo essa dor. Ele quer liberar uma unção essa noite, para que as feridas sejam transformadas em fonte de graça. Queridos, nós temos que liberar perdão, nós temos que pedir perdão. Nós não podemos andar com essa ferida dentro de nós, para poder andar livre servindo a Deus com alegria, para andar livre servindo as pessoas com essa empolgação que Deus quer que a gente faça. Esse foi um grande exemplo que eu citei para vocês, mas no Isaías 53:5 diz o maior de todos. Ali fala Isaías 53:5: mas o Senhor Jesus foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Queridos, as feridas mais profundas de todas são as feridas que o Senhor Jesus, as que foram colocadas sobre ele. Você está entendendo isso? Mas destas feridas jorra a maior fonte de água da sua graça. Elas são a maior fonte das fontes. Ela está sendo jorrada sobre a nossa igreja essa noite. Ela está sendo jorrada sobre a minha vida, sobre a tua vida mais ainda. Eu também quero ser fortalecido essa noite, queridos, pelas feridas de Jesus. Diga comigo: pelas feridas de Jesus, transformadas em fonte de graça, somos sarados e podemos receber cura, restauração, perdão e capacidade
para perdoar e desfrutar do melhor de Deus, paz, alegria, amor, aquilo que o Senhor tem para nós, amados. Amém, amados?